irmãos que precisam aprender, quem precisa ouvir, quem precisa ir, e desperte pessoas para essa obra. Pois a igreja, durante muito tempo, ela tem ficado no primário da fé, rudimentos na verdade. E pregar e ensinar, isso é uma coisa praticamente original. E até as práticas evangelísticas estão caducas e a gente precisa rever, reciclar, nos inspire no aprendizado da tua palavra. Visita os nossos convertidos e os obreiros velhos, porque o obreiro velho não vive profeta velho, Senhor, cheio de saber e caduquice e manias de que sabe, e a gente precisa o tempo todo se atualizar. Como Paulo fala, quem acha que sabe, quando não sabe como convém saber. E aí ficamos assim. Ajuda-nos para nos inspirar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, aí está esse texto. A gente vai ter só uma introdução, quase uma provocação, para a gente refazer o que a gente acha que é evangelismo. Então, a primeira pergunta é: o que é evangelismo? E Moisés falou que fez vários cursos de missões, de evangelismo, como também fez. Eu respondi várias coisas sobre isso, de evangelismo, mas o que é evangelismo? Pode falar. O que é evangelismo, Moisés? É uma ação que Jesus Espírito tem suscitado por ID, por todo mundo. O seu talento está escrito, né? É. Fora isso aqui, o que é evangelismo na prática? É convencer as pessoas da salvação de Jesus Cristo. Os seus pecados através da cruz de Cristo. O que mais? É o verdadeiro. Induzidos a querer. Bom, em tese, nós somos professores de evangelismo e a gente tem dificuldade de definir o que é evangelismo. Quer dizer, nós estamos na lista de Paulo, mas não sabemos como convém saber. Vamos ler Mateus 28, como quiser começar um grid, né, para a gente se situar. Essa condição foi grande. A maioria dos irmãos acha que evangelizar leva folheto, né? Isso não é evangelismo. Não. Outros acham que evangelizar é dar checkmate, então aceita os outros ou vai para o inferno. Isso é julgar, é condenar, também não é evangelismo. Outro fala, vem para a minha igreja que é a certa, também não é evangelismo. Pescador de aquário. Quando Jesus, Mateus 18, ele falou, ir para qual igreja? Qual era a igreja certa? Ele Ele não é igreja. Igreja é reunião de povo. A igreja é depois da Jesus não é igreja, ele é o salvador da igreja. Na realidade, ele não é sua igreja. Ele fala que ir por todo mundo, pregar esse evangelho a toda criatura. Ok, certo. Mas qual é a linha eclesiástica correta que deve ser seguida? E vamos lá. Ele disse, né? 28. Aproximando-se de Jesus após a ressurreição, isso fala da grande comissão. Aproximando-se de Jesus, ele tinha ressuscitado, né? Ele estava vivo no mesmo corpo, com as marcas da cruz, com a marca dos cravos. Comia ainda. Vocês viram que Jesus comeu depois de ressuscitado? Sim. Comeu, bebeu e deu comida para os apóstolos. Correto ou não? Ninguém tem dúvida que Jesus ressuscitou no mesmo corpo. Não. Por que ressuscitou no mesmo corpo? Porque diz que tinha carne e osso. Por que ele ressuscitou? Para quê? Qual é a finalidade? A finalidade é para mim. Ele venceu a Não morte. funciona? Vamos virar um conceito para os irmãos. Eu, senhor, eu não sou autoridade para dizer, assim, biblicamente falando, por que ele restou em carne? Bom, restar tem que ser em carne, Sim. mas podia ser direto assim ao céu? Poderia.
Mas por que ele restou no corpo? Porque não tinha terminado a obra ainda. Que obra? A obra de ensinar. Deve estar todos os Isso não. ensinamentos. Né? O que é que ele ensinou depois de ressuscitado? Ele recobrou a consciência dos discípulos do que ele havia falado que aconteceria. Entendeu? Certo? Porque até então eles tinham perdido a esperança. E quando Jesus ressuscita, Jesus faz eles recobrar a mensagem que teria sido pregada. Bom, ele poderia ter ressuscitado, ele poderia ser transformado para aparecer para ele na forma gloriosa e dizer: eu estou vivo, ressuscitado, e a esperança seria renovada. Então não é a única finalidade. Porque Jesus ficou 40 dias depois de ressuscitado, ainda indo e vindo. Por que não ficou permanentemente com ele na casa? Ele ia embora, voltava, com a casa fechada. Qual é a finalidade disso? O caminho de Emaús, os discípulos que ele ajuntou. Sinceramente, eu não sei. Eu levo para De forma geral, só setor, ele veio, a obra não estava pronta, o ensinamento não estava pronto. Mas o que é que ele ensinou? Então vejam bem. Quem vai pregar o Evangelho, a gente tem que se precaver todo conhecimento, nunca se convencer que já sabe, porque nós vamos encontrar mais diversas mentalidades principalmente nos dias atuais. que serão confrontadas. Lá em Jerusalém, esse Filipe que pegou, o Filipe foi para Samaria, fez avamento lá, tinha cura de milagre lá. Lá aconteceu uma coisa muito estranha. Um mágico se converteu e não entendeu o Evangelho. Veja que coisa. Quando Pedro foi para lá, que Deus dava mais a Pedro ainda, ele achou que podia comprar aquela habilidade com dinheiro. A mente estava habituada. E Pedro falou: fica com o teu dinheiro para a maldição de perdoar o mar de fé e amargura. Ele falou: olha para mim que isso não aconteceu. Mas já estava acontecendo, porque ele não se converteu. Aquele homem foi para Roma, deu um dinheiro para a igreja, conseguiu uma posição lá de pós-bispo e fundou a igreja do Evangelho de nós, que tem até hoje. Essa coisa estranha. Nem Filipe, nem Pedro conseguiu convencer o cidadão da prática da magia, da coisa. Então, naquele tempo, Paulo encontrou várias resistências nos filósofos gregos, quando falaram de ressurreição, zombavam dele. Não é só hoje, é sempre. Agora, hoje, com diversidade de religiões, você vai para a internet, você não sabe o que ouvir. Ciro Malafaia é uma confusão tão grande, briga com tanta gente, você não sabe se ele é político, se ele é crente, você não sabe mais que se ele é. Não sabe. E outros brigam com ele, brigam a favor dele. É uma bagunça tão grande. E todo mundo vê isso. Então, se o senhor vai levar o evangelho certo, como é que a gente vai explicar para as pessoas que essas coisas têm que acontecer? É lícito que isso aconteça. Se for pesar na balança, está mais difícil evangelizar hoje do que na antiguidade. Porque lá não tinha placa de igreja. Tinha o cristianismo. O que é que eles usavam para pregar? O Velho Testamento. Usavam Isaías, usavam a lei de Moisés, a lei que condena e que mostrava a graça que perdoa, porque não tinha nada do novo ainda escrito. Nesse sentido, nós somos privilegiados. Temos o novo completo, o novo e o velho completo. Então ele fala aqui, ressuscitou, o mesmo corpo. Vê se vocês entendem isso e fica definitivo. O ensinamento estava completo. Com 40 dias aqui, ia e vinha, para despertar fé, porque esses apóstolos eram testemunhas oculares, tem que ser ocular para ser apóstolo. Nem o outro foi, Paulo não era, não viu enquanto veio com Jesus. Para ser representante das 12 tribos, tinha que ser testemunha ocular, tinha que ter vivido, convivido, visto a morte, viu ver ressuscitado no corpo. Porque se ele aparecesse espiritual, qual era a certeza que ele tinha ressuscitado? Que era ele mesmo. Só eu mesmo, pode tocar, espírito não tem marca como eu tenho, não tem osso como eu tenho, é ele mesmo. Me pergunta todo, como é que ele entra
na casa com as portas fechadas? São pessoas certas que perguntam isso. Da mesma forma que andou no mar sem afundar. Agora, outra coisa certa é o cristianismo. Vocês acham que em algum momento na história de Jesus ele usou os atributos divinos para fazer milagre? Não. Usou ou não usou? Não. Por que não usou? Porque ele era humano. Se ele usasse, era um homem falso, não é? Então, pegando isso o tempo todo, lá na região de Fontes Morato, lá do Davi e do Isaac, estão dizendo que ele era super-homem, era mais ou menos um semideus da Grécia, que fez milagre porque usando atributo divino. Se usou um pequeno atributo, ele já não era homem completo. E não poderia ser também porque a Bíblia mesmo relata que ele não usou os atributos de Deus. Ele não humanizar, deixou de ser onipotente, precisava de ajuda, deixou de ser onisciente, não sabia nem a sua segunda vinda, a hora não sei, nem o filho, só o pai. Não era onipresente, tinha que ir, porque não estava lá. Então não tinha atributos, nem o atributo divino. Não. A natureza se resumia na procedência de vida e lá. Mas quanto ser, era um ser 100% homem, em termos genéticos, em termos de perfeição, em termos de humanidade, de limitação do tempo e do espaço, 100% homem. 100% perfeito porque não pecou, sentia dor, tinha medo lá na Getsemane, né? Tinha angústia, chorava, tinha fome, foi tentado. Deus pode ser tentado? Não. Como é que foi tentado lá no deserto? Como um profeta, como o homem de Jesus. Certamente a prega. Porque quando eu entendo Jesus, o homem, se colocar, a ideia de Deus é que o homem se identifique com seu filho na condição humana e está na nossa realidade, na nossa dor, na nossa história. Um comum de nós, diferente de nós, que está nascido sem pecado. Aí, ele é a escada rolante que vem perto de mim, que eu posso colocar os pés no primeiro degrau. É o caminho vivo que ele é, que ele fala. Então, aqueles 40 dias era para despertar uma fé na morte, morreu, na ressurreição e na ascensão. Por exemplo, quando Mateus fala, não bebereis mais no fruto da vida, até que também no reino de Deus, o reino de Deus, quando ele ressuscitou, agora ele fala, agora ele é rei, falou, eu sou Senhor dos céus e da terra, todo o reino é meu. Tomaram o vinho com ele, respondiu, porque lá não sabe comer pão no mar, nem vinho. Isso é errado. Você nunca ouviu falar de ninguém pecar isso na ceia, ninguém. Não tomareis mais desse suco da vida até que se cumpra no reino de Deus. Entendido ou não? Vale a pena só isso que a gente está terminando aqui hoje. Quer dizer, está certo? Ele serviu pão, serviu peixe, serviu, e o vinho para eles era suco de uva, era refri hoje. Não tinha refeição sem o suco, já descobriu isso. E tem muita gente, como presbiteriano, acha que vão comer queijo, leite e tudo. Para eles é um reino material. Espírito não come, não tem estômago, não tem sistema digestório, circulatório, não tem sistema. O espírito não tem o corpo físico. Porque vive numa realidade diferente da nossa. É uma estupidez teológica muito grande. Só compreender. Então, os 40 dias que ele ficou era para fundamentar a fé e conhecimento desses apóstolos que iam como testemunha. Testemunha é quem viu, quem participou, quem ouviu e quem é comissionado para levar a mensagem do chefe, daquele que começou. Então, nesse sentido, e ainda, depois de todas as aulas ficarem 40 dias, viram o assunto aos céus, o anjo deram mais uma aulinha, porque você está admirado, lá Galileu, esse Jesus, como subiu, voltará. Promessa da segunda vinda, é a primeira promessa, segundo retorno. Bom, mas teve mais 10 dias de aula, de reflexão, que ficaram no cenáculo esperando a vinda do Espírito, não é? Na Páscoa. 40 dias, depois do Pentecostes, 10 dias depois vem o Pentecostes. Ficar na Jerusalém, a aula não está completa ainda, porque vai receber agora, você tem todo o conhecimento teórico, você vai receber uma unção extraordinária, que é o revestimento de autoridade. O pastor Freire fala muito de autoridade, né? Ele não delira um pouco, a autoridade lá do juiz que ele era lá, chefe lá.
Mas a autoridade é exatamente esse poder do nome, emana o nome de Jesus para pregar o Evangelho. Não é eu sair gritando que eu sou, que eu posso, que eu arrebentar, não é isso. É que o senhor prega e não faz mais justificativa, né? Nunca mais o senhor falar, eu estava falando com a Estela, falando com o João, é palavra direta, Senhor. Essa é a autoridade. O senhor ainda está, como um bichinho que precisa preencher mais um pouco, pregando e melhorou 1000%. Quem tem a palavra de Deus, só a palavra não dava nada. O pessoal não quer saber como que a batata foi cozinhada, quer saber o gosto da batata. E só vai fazer isso. Entendeu? É isso. Não, eu estava acreditando. Deus colocou uma palavra no meu coração, não colocou na cabeça nem na alma. Não tem que falar da palavra. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para nós nesta noite. É um texto que fala a palavra de Deus com a palavra de Deus. Que autoridade? Ele já deu lá. Mateus 10 fala assim: reuniu os apóstolos e lhe deu autoridade sobre todo o poder do inferno, sobre toda a autoridade, isso até, olha que coisa doida. Vocês vão falar em divino. Como é que Jesus não usou os atributos divinos e perdoou o pecado? Como? Lá quando curou o paralítico, qual é mais fácil dizer? Levanta-te e anda, os teus pecados estão perdoados. Qual é mais fácil dizer que os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Para vocês, qual é mais fácil? Qual é mais fácil? Perdoar os pecados ou levanta-te e anda? Perdoar os pecados. É mais fácil, né? Eu não vi lá dentro do pecado. Agora olha para mim. Ele também deu aos crentes poder de perdoar o pecado. E crente não deu. Não é nem o ensino. Minha apóstola. Ele deu aos crentes. O que vós ligar aqui será ligado lá. Vós perdoar será perdoado. Pedro não perdoou, na sexta-feira matou. Eliseu não perdoou os 40 meninos, os matou. Eliseu não matou, ele não perdoou os profetas de Baal e Asa, ele matou tudo. É coisa forte, né? É forte. Então, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado, essa autoridade aqui que ele diretamente delegou ao Senhor e nós, como um Messias, como o rei. O rei não pode delegar, não pode, então ele delegou essa autoridade como rei. Todo o poder delegado de Santo André de rei. Assumiu a realeza, ele pode mandar, não faz? E ele mandou. Bem, e na conversão do ID, tem uma coisa que a gente vai ficar parado nela. 19, ide. Mas só pode ir quem veio para a escola. 3 anos e meio que ele gastou entre o vinde e o ide. Ninguém pode ir sem ter vindo. Só terminou a escola depois dos 40 dias. Mas se der ir, Pentecostes, o revestimento final. Foi como uma formatura ali, né? Colocar o capela, se você está autorizado, você pode dizer, usando as atribuições que o Filho de Deus nos deu, confirmado pelo batismo do Espírito Santo, eu ordeno que você saia em nome de Jesus. Não é? Mas é melhor cuidar que usando atribuições como ministro do Evangelho ou crente em nome de Jesus. Nós devemos aproveitar. E 3 anos e meio do tempo integral, se for colocar no nosso calendário escolar, vai dar 16 anos de estudo. De estudo. Não é fazer um curso básico e comprar um anel de doutor e sair pulando. Nosso curso básico não era nem os 3 anos de estudo da cultura hebraica. Não era nada. Aí, que você vai pregar? Ele então diz, ó, e portanto fazer discípulos de todas as nações. Discípulo é aprendizado, viu, irmãos? Discípulos é alunos, que está pronto para aprender. Mesmo depois de batizado, a pessoa não precisa aprender. Não como o doutrina da Assembleia, que é um culto que fala assim, não tem segmento, não tem um manual. Dá a doutrina de Romanos, sem essa cartilhinha toda que o pessoal faz aí. Pega Romanos, vamos fazer doutrina da salvação, evangelho da salvação. 10 vezes Romanos, manda ter 10 vezes e dá um curso em Romanos, doutrina da salvação, para ver se o crente não fica forte na fé. Agora olha o 20 que desafio. Ensinar
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado ou ensinado. Mas eu não estou na escola. Eu falei que 53% dos pastores não leram a Bíblia inteira na vida, não leram nada de teologia, nada. Um amigo meu colocou num debate essa semana, tem uns 60 pastores teólogos, dá noivo. Coloquei alguma coisa, dá para começar. É uma bagunça, não tem tempo, não fala uma coisa, fala outra coisa, e por fim o cara estava falando que Jesus era beberrão, que ele bebia mesmo, ele bebia para valer. Ele falando, bebendo mesmo, coisa, uma banalidade. Não, o cara não aprendeu, né? Quando falar que Jesus era como ele beberrão, porque João Batista era certo, ele jejuava o tempo todo. Jesus jejuava comer esse período. Não é que Jesus comia, não comia demais, ou bebia demais. É aquele que você não jejua todo dia, como os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Era formalidade, era 3 vezes ao dia mesmo, de manhã, meio-dia e à tarde. Era formalidade. E quem não fizesse esse ritual não era crente na concepção deles. Então, quando chama Jesus de comilão, que Jesus nos jejuava com o povo de João, que era, quase não comia, era céticos. Mas que Jesus comia demais. Bom, o desafio de pregar o Evangelho está no 20, não no 20. E mesmo esses que vieram, o tempo todo eles estavam aprendendo. Porque o que é que eles usavam para pregar? O Antigo Testamento. Pedro escreveu 3 cartas, e na verdade, 2 cartas, e o Evangelho de Marcos é a cópia dos pregação de Pedro, quem escreveu foi Marcos, baseado no que aprendeu de Jesus, na prática do que ele ensinava, na orientação do Espírito Santo, no que ele nos ensinou no Antigo Testamento. Porque era a partir do Antigo que ele fazia teologia. Paulo escreve 13 livros, ele usava o quê? Quando ele se converteu, ele foi para o deserto, fez 3 anos de enciclária no ensinamento dele. E Paulo não deixava de ler. Ele pede para Timóteo trazer minha capa, especialmente os meus livros, os meus pergaminhos. Então não dá para ler a Bíblia 5 vezes e depois acho que esquece lá. Porque eu mudo a minha. A interpretação de qualquer texto aqui vai depender do meu humor. Se eu estou triste, eu vou ter uma visão diferente. Se eu estou alegre, eufórico, estou mais inspirado, se eu estou muito cansado, entende? Então a visão do texto vai depender do meu estado de humor, da minha espiritualidade, da minha saúde física e mental. Eu não estou assim todos os dias. Ele disse que eu preparei o melhor sermão do mundo e achei, quando preguei o sermão, por favor, a bênção, achei que eu atingi 30% do que eu pretendia. Me frustrei. Outro dia, preguei um sermão despretensioso e eu percebi que eu fui além do que eu esperava. Deus me levou além do que eu esperava. Deus não muda, mas eu mudo, eu estou sujeito a essas coisas. Quando Paulo fala miserável como que sou, Paulo estava na praia do chão, deprimido mesmo. Quem aconselhou a Paulo? O foco de Paulo, que pede oração o tempo todo pela igreja. Já viram algum pastor que pede oração pela igreja? São poucos. É muito perigoso o pastor que tem um dom e essa coisa, isso não é o suficiente. Se não tiver coberto de oração, a gente fracassa. Com certeza. Fracassa. Então, na conversa de partida, ensinando todas as coisas que eu tenho ordenado, as coisas que eu tenho ensinado, mas o que ele ensinou durante 3 anos e meio, a gente tem só resumo no Sermão do Monte. Por exemplo, São Mateus capítulo 5 é um rio de fogo. Que é muito bonito a bem-aventurança, mas a última bem-aventurança, você tem que rever os dentes, comer um pouco de sal e fazer careta. Vocês serão felizes, bem-aventurados, quando se levantarem contra vós, vos caluniar, vos perseguir por causa do meu nome. Aconteceu? Aconteceu.
vamos dizer lá. Aqui acontece pensamento do âmbito espiritual, ou se você briga pela verdade. Você briga pela verdade, os próprios irmãos apostados vão te colocar de lado. Bom, Deus nos deve, nós somos de obreiros que a gente precisa, no nosso caso, que temos um trabalho desafiador para fazer missões, a gente precisa ter uns 20 pontos de pregação de casa em casa. A cidade Tiradentes, Jardim Helena, Yolanda 2 e 3, ali Lajeado ali onde se está. Agora, quem vai pregar? E o que pregar? E como pregar? Como pregar? Quando pregar? O tempo de pregar. Não é chegar lá e abrir a Bíblia em qualquer lugar e falar qualquer coisa não é evangelização. Depende da pessoa com quem vamos anunciar o Cristo, né? Vai depender da pessoa. Tem uns que não aceitam Cristo, não. O Brasil está evangelizado no modo geral, as pessoas sabem que Jesus morreu na cruz, que ele salva, que ele perdoa, etc. Isso é um conhecimento genérico. Mas essas pessoas não estão evangelizadas de fato, porque quando você vai falar do Jesus humano, por exemplo, João 3,16, 99% dos teólogos não sabem que Deus deu o seu filho, mas ele deu Jesus a ele mesmo. Jesus é o preço de toda a dívida humana. O que ele deu é Deus. O homem deve a Deus. Quem mata é a lei de Deus. Vai punir o pecador com morte. E quem é que vai receber o preço para resgatar? O próprio Deus. Nunca ouvi uma pregação correta no 3,16. É o texto mais lido. E eu não sei se vocês se lembram do velho, mas olha, quem dá alguma coisa para alguém. O que é que Deus deu? O que é que Deus deu? Jesus, seu filho. Único. Aqui, o que Deus? Então, esse o nosso problema é que a gente conhece o verbo, né? Mas olha lá. O primeiro objeto aqui, ó. O verbo doar precisa de duas explicações, dois complementos. Complemento é aquilo que dá sentido ao verbo. Por exemplo, comprei. Qual é a pergunta? O que vai completar o sentido do verbo? Preciso. De quê? Então, o verbo precisar é um verbo que precisa de complemento. Tá certo? Doou. Doou o quê? Deu o quê? Alguma coisa. Então, o verbo precisa de duas perguntas. Quem doou alguma coisa. Então, esse primeiro aqui, objeto, chama objeto direto. Agora, preste atenção se você tem inspiração para entender isso. O que aprendeu bem passa a ser professor. Passa. Ó, quem dá alguma coisa a alguém. O que é que Deus deu? Seu filho. Seu filho. Então, seu filho é chamar objeto direto. Ô, seu Faustino, por que objeto direto? Presta atenção. A ação, o verbo é um verbo de ação. A ação do verbo recai direto sobre o objeto, o filho, então objeto direto. Mas quem dá alguma coisa para alguém? Para quem Deus deu o filho? Para alguém. Quem é alguém? O próprio Deus. Então presta atenção.
O segundo objeto, bom, vamos lá. Deus, de alguma maneira, que deu o quê? Seu filho. Seu filho. Está completa a frase? Não. Para quem? Para quem? Ou a quem? Todo aquele é o rei. Tá certo? Então, olha, a segunda ação do verbo recai Para alguém. para alguém. Como tem a preposição que distancia o alguém do verbo, se chama objeto indireto. A ação está diante da pessoa que deu. Então, o segundo é objeto direto e objeto Indireto. Indireto. Agora faço a pergunta da taxação dos verbos. Aí entra junção e conjunção. objeto indireto. Quem é? E quem é o objeto direto? É Deus. Ele deu para ele mesmo. Aí deu para ele mesmo. Para ele mesmo. E é difícil de saber. Eu só vou entender isso quando eu dorme. Em tuas mãos entrego a minha vida, o meu espírito. Eu me entrego por quê? Com o preço da remissão da humanidade. Isso é fácil demais. Já ouviu isso? Não. Deus do céu, eu não ouvi mais uns 2 anos, eu acho. Mas ela dá uma agonia, sabe? Por que tem coisa que só a gente viu, pastor? Nunca ouvi de ninguém, já li muito. Livro nenhum, meu Deus do céu, que desespero. Dá vontade de morrer. Tanta agonia. É o texto mais lido no mundo, João 3,16. E não está compreendido. Deu a quem? Por que me deu? Por ter amado da maneira. E a palavra tal não tem explicação. Eu sei que ela é uma advérbio de intensidade, mas quer dizer, é um amor incomensurável, é amor sem medida, é amor sem explicação, é amor unilateral. Eu falei unilateral. Mas o amor unilateral é uma potência, não é A. É uma probabilidade, só vai surtir efeito em quem corresponder a esse amor, para ele ficar bilateral, de cá para lá para cá e daqui para lá. Quem não ama o filho não tem o pai. Aí vem João com toda a tese do amor. Quem não tem um filho não tem o pai. Aí você vai para, quando você vai para Deuteronômio 6,4, ouve Israel, e Jesus sintetiza tudo que está escrito lá no Antigo Testamento, ele fala a lei, os profetas, se resume em 2 teses: amar a Deus acima de tudo e a teu próximo Com a ti mesmo. como a ti mesmo. Quem ama o próximo a si mesmo cumpre a lei, porque amar a si mesmo é querer do próximo tudo que a gente quer para nós mesmos e evangelizar. Toda pessoa que goza a alegria da salvação, ela tem muita alegria para evangelizar. Ela vê a pessoa perdida, e como ela sente muito abençoada por estar salva, ela quer para aquela pessoa o bem que ela tem, isso é amar o próximo a si mesmo. Não tem um crente cheio de Espírito Santo que não tem vontade de falar de Jesus. Se não tiver essa vontade, ele não está desfrutando a igreja da salvação. Muitos de nós hoje vivemos uma fé na defensiva. Quase ninguém hoje usa a palavra do Espírito, que é uma arma de ataque. Usa no máximo o escudo da fé, que é uma arma de defesa. Está na igreja, está na fé, mas meio balançando, meio escorregando assim, mas ele não está na ofensiva. O tempo todo está na defensiva. É um crente nos limites da emoção, limite da fé, limite da oração, limite da capacidade de congregar e obedecer. A maioria dos crentes vive assim. Por quê? Quando Pedro fala, desejai de novo lei racional, pelo qual vai crescendo, lei racional não é só inteligente, é o leite metido. Quantidade, eu não posso ler qualquer coisa lá na congregação. O que é que eu leio lá? Não vou ler nunca mais
que Deus mandou Samuel matar todo mundo, porque ele é para aquele tipo de pessoa. Lembra aquela leitura? Sim. Mas nem pensar, né? Por exemplo, o livro de Números é o livro de uma caminhada no deserto. Você não tem quase nada de edificação, que é o livro da prova, o livro de Números. Se eu ler o novo convertido que Deus mandou matar todos os filisteus, Deus vai mandar matar? Ele vai entender. Não vai entender. Então nós não estamos prontos para. Não é ler a Bíblia qualquer coisa. O que eu vou ler? Um salmo que seja de fácil compreensão, né? As cartas paulinas, Romanos é o Evangelho da Salvação, as cartas de Pedro, que é o Evangelho da Esperança, o livro de João, que é o Evangelho do Amor, a tese do amor. Por quê? É lei para eles. Aquele dia da feijoada, que nem nós crentes estamos prontos para comer. É forte demais. Não é pecado falar isso, mas é uma comida que ele não tem condições de deglutir, digerir. Linguagem muito acadêmica. A gente estuda teologia, você vai aprender muito em termo teológico. Eu não uso termo teológico. Foi a marcologia, a caros, a metanoia. A igreja talvez se repetir e falar o que é. Mas os irmãos que não sabem nem ler direito, a irmã Joana, você tem uma dificuldade enorme para entender. Sim. Ela não está entendendo o batismo ainda, ela está relutando em se batizar e quem está muito tempo. A irmã que não vai lá, a irmã da Noé, que não vai, a outra moça branquinha aqui está meio confusa ainda. O que é para essa gente? Ensinar. Mas esse texto aqui não dá para você ler lá e não vão entender nem esse texto que é da outra maneira que deu. Bom, se para deu, morreu em seu lugar. Não vou entrar no tempo teológico agora, que eu não vou entender. Nem vai dar tempo de falar objeto direto, porque eu não vou entender. Então, vamos de novo. Quem dá? Eu estudei muita teologia. Eu fiz o BAF, fiz o mestre, bacharel, fiz o mestrado, fiz não sei o quê, fiz de novo agora 3 pós sobre teologia. Eu vou fazer agora que tem aqui licenciatura em ciência da religião. Vou fazer 2 estudos, fazer de novo. Isso é renovado. Eu fiz uma pós aqui simples, de 8 meses, aprendi mais do que o mestrado que fez teologia metodista. Aprendi mais. Curso simples. Porque é coisa nova. Então, olha, a chave aqui é entender que esse verbo é um verbo que precisa de 2 respostas. Quem dá o quê? Dá alguma coisa para o alguém. A coisa dada é o filho unigênito, né? O filho unigênito que foi dado. Quem dá para alguém, dá alguma coisa para alguém. No caso do pecado, Deus é o criador do homem, não destruiu a raça humana e Adão, tinha um projeto para resgatar em Jesus, adiou, né? Fez uma expiação provisória, matando o animal para mexer Adão e a Eva. Aquela era provisória, não resolveu, só era para aquele momento, até que viesse uma expiação definitiva, e Paulo fala em Hebreus, as coisas velhas são do bem maior, né, bem futuro, e o bem futuro é Jesus. Então, esse filho foi dado, quem dá alguma coisa para alguém, e quem recebe o preço do pagamento da humanidade é o próprio Deus. Ele paga e ele recebe. Você fala, foi fácil? Não foi fácil, porque ele dá o seu filho. Quando Deus vê Jesus ali, gemendo no Getsemane, como é que Deus se sentia? Imagina o pai quando não viu o nosso filho no sacrifício, que você não podia fazer nada. Não é? O médico vê o filho agonizando ali, com hemorragia, o médico poder fazer nada. Salvou tanta gente, não salva o próprio filho. Pastor, com Deus da mente. Ai, meu Deus da mente. E quando Deus vê Jesus no monte da tentação, tudo que era de propósito passava por ele, não existia ou não. E hoje, vou falar uma coisa bem ruim. Todos os pastores que viraram reizinhos, como magnatas aí, um monte de carro, um monte de aviões e tudo mais, receberam o que Satanás ofereceu para eles usar. Darei toda a glória porque isso aqui me foi dado.
Como tem mãe que fala, quando eu quero tomar sorvete, pego meu avião, vou tomar sorvete da Itália. Isso não é pregação do Evangelho? Como é que Deus sentiu quando veio Jesus naquela agonia? Deus sabia que ele não ia suportar, porque Deus é onisciente. Mas Jesus foi tentado como um homem ali, até a última instância. Foi na tentação de Jesus que o plano de Deus foi aprovado. Mas só foi aplicado, selado, com sangue, quando ele fala. Eu não tenho palavras, não sei se tem mais pensar assim. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí a tua oportunidade que nele se aproximar dele. É grande. Todos os profetas que sofreram, Ananias no final, Ana, Simeão, a própria Maria, que gerou o Senhor Jesus. O próprio João que ele falou assim, Maria, até chegar nesse, está tudo consumado, meus irmãos. O próprio coração de Deus se angustiou muito com Israel no deserto. Pecou 10 vezes murmurando do Senhor, 10 vezes. Quando o Messias vem, o próprio Israel mata o Messias. Porque era prometido por profecia que era salvação para eles. João fala, ele veio para o que era seu. Ele veio para o que era seu. Mas o seu não limitado. Mas Deus deu o poder a todo quanto ele crê. Qualquer um que crê. Qualquer um é salvação universalizada. E quando fala mundo, aqui é o universo, as pessoas todas, né? Não é terra. O mundo, toda tal maneira. E esse tal, como um advérbio de intensidade, não vai ter explicação. O amor é imensurável, tem medida. Fazer o que ele fez. E o preço foi pago de verdade. João 1,12 fala, Cordeiro de Deus, João Batista fala. O Evangelho de João escreve uma pregação de João Batista. Ele aqui, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha, mundo aqui e mundo lá, com João. Depois, capítulo 1, versículo 29, não fala outra vez. Ele aqui, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nenhuma referência bíblica fala de um cordeiro para tirar pecado do mundo. Não havia um cordeiro pela humanidade. O único que foi ofertado foi o cordeiro de quem? De Deus. O único que podia. Que era o preço mais do suficiente para nos alojar das garras do adversário. Tem uma lei da física que você diminui a distância de alguém no ponto físico sem tirar a pessoa do lugar. Se até o fundo tem 10 metros, eu ando 2 metros, eu diminuir a distância entre a pessoa e eu. A pessoa não saiu do lugar. Foi o que ele saiu. Deus fez isso em Jesus. Eu continuei preso nas ataduras, mas ele diminuiu a distância entre Deus e isso significa que o Emanuel. Esse é o meu filho amado, é ele eu vi. Ou esse é o meu filho amado em quem comprar 2 vezes. Eu falo para o Batista e falo para os apóstolos do mundo, está com o coração. Então quando nós nascemos praticamente no pecado, na maldição mesmo. Ele nos achou ali, nós somos lá da perdição. Bem, então, quanta distância tinha entre o pecador totalmente perdido e o Deus Santo? É uma distância irreversível e indizível. E ele nos desalojou desses larilhões do inferno quando ele dá. Quando é que essa obra é consumada? Quando ele dá esse grito. Esse grito do consumado, isso é melhor do que o mundo está terminado. Deus viu que tudo era bom, porque lá estava pronto para Adão destruir, e aqui está pronto para o Espírito Santo reconstruir. Quando o Paulo fala, Deus estava em Cristo, reaproximando o homem consigo mesmo. E a porta foi aberta lá, ele fala, está tudo consumado, e ele fala, todos quando invocarem, o nome do Senhor serão salvos. E cumpriu o que Salomão fala, Deus, qualquer lugar que alguém invocar o teu nome, se voltar para Jerusalém, atenda a sua oração e perdoa os seus pecados. Deus falou, eu vi isso. E agora se tornou universal.
espetáculo quando ele diz isso. A terra estremece, os montes se desmancham, mortos ressuscitam, o sol escurece. Quando ele falou que está tudo consumado, que a terra toda maldita por causa do pecado de Adão. E aquele sol que iluminou aquele espetáculo que deu o Salvador, não foi um sol criado por ele mesmo. Então, o sol bruto que não tem cabeça se revolta, a terra se revolta, morto que não ouve, ressuscitam pelo impacto dessa coisa. Está tudo terminado. Duas mãos entregam o preço. Isso é evangelho, isso é salvação. Eu pago o preço do José, eu pago o preço da humanidade, o preço do ladrão, do bandido, da prostituta, do gadareno, eu pago o preço do resgate dele. E o preço não tinha valor para pagar. É isso que eu vou ter que pregar. E não é fácil. Nós somos doutores em teologia, nós somos irmãos que vai evangelizar no trem, na rua, né? Como aquele moço que só pregou lá, que aceitou Jesus. Ele não tinha falado. Não tinha ouvido falar de Jesus nesse tempo. Então, nós somos doutores. Então, o que falar na hora? A gente tem que começar do leitinho mesmo. Se ele não conhecia ele, tem que começar a pôr na vai falar, tem que e se falar, eu vi tanta briga. Eu vi falar, uma sala da igreja, alguém falando, foi para a feitiçaria. Estava na feitiçaria, por quê? Porque o pastor da igreja sempre ligou com a secretária, não sei quem ligou com alguém, Quer dizer, a pessoa não está afirmada alicerçada em Jesus. E eu não posso fazer a pessoa pegar em mim, no que eu ensino, porque eu não falo, eu não sei nada. Eu sei o que aprender com a palavra é que me liberta. E essa pessoa não tem entendido a evangelho. Ela foi toda religiosa, pelo milagre. O milagre não vai salvar. O milagre é um sinal. Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltou para a agressão? Só. Então é 10% só de milagre que volta. Então, se o milagre atrai, a palavra tem que libertar. Tem que entrar na alma. Tem que trabalhar o diabo lá de dentro do inferno. Canto de bode, de cabrito, de saco, lá dentro. Aquela coisa tem que ser limpa. Já viram aquele coração de Carlos? Já viram aquele livro? É aquela coisa, aquilo mesmo. Se o Espírito Santo não limpar, passar o sangue para tirar toda a desgraça do pecado, não vai salvar. Ele se torna religioso, até canta, até prega, mas não vai salvar. Então essa coisa está jogado no vale da perdição, ele diminuiu a distância completa entre o Deus Santo e o pecador perdido no Emanuel. Termina isso quando fala, está tudo terminado, Deus recebe o preço do nosso pecado, isso chama remissão, é redimir, pagando o preço que o mercado exige. O mercado é lei, a lei exigiu o quê? Morte, porque sem derramamento de sangue não há salvação, isso é a lei que determina. O sangue foi derramado, Deus ficou satisfeito com o poder que ele tem feito, ele recebe o poder de volta, vivo. A lei está contente porque agora o Cordeiro que fez o que a lei, pagou do Monzel que a lei cobrava. Eu creio no que ele fez, em crer no que ele fez, Deus transfere para mim justificativa, ele não está no justo pelo que Cristo pagou em meu lugar. Eu estou declarado quente diante de Deus. Daí, por exemplo, Paulo fala, Deus pegou a sentença, o rolo da maldição que levou na cruz de Cristo. A ideia é que Deus tem um relatório de tudo que eu fiz na minha vida. E quando eu creio em Cristo, Deus apaga isso aqui. Isso fica branco. Ele escreve lá, redimido de cara, e coloca lá, é o nome dos 5 e o nome dos 8. Por onde começar o evangelho? Se for esse texto, vai dar um trabalho grande, né? É quase um custo que a gente tem que dar. E aí, ou eu vou ter que dar cachorro, ao longo tempo vai ter que dar cachorro na igreja, para dar cachorro explicar, verbo e tal, porque existem 3 tipos de verbo. O verbo intransitivo é um verbo completo. Ele não exige nenhuma pergunta. A mulher caiu. O
verbo cair é um verbo completo, você vai falar só de verbo de modo. Caiu rápido, o de tempo caiu ontem. Escorregou e caiu. Escorregar, Tropeçou e caiu. não é outra coisa. Não? Só tem dois verbos. Escorregar é um verbo, caiu outro verbo. Então, eu estou cortando os dois. Não, sim. Até verbo de modo, só vai dizer um modo porque caiu. Falar, caiu rápido, se colocar escorregou já é outro verbo. Vai para outra instância. Aí está fazendo. O verbo morrer não precisa de complemento. O Pedro morreu. E até classificado. Por que morreu? Então, morreu. Esse verbo é o verbo forte. Chama intransitível, não perde nenhuma resposta. Você pode falar, por que estava muito doente, se acidentou, ou era câncer, qualquer coisa assim. Então, são poucos os verbos intransitivos, que não precisa nem uma pergunta. A maioria dos verbos são transitivos diretos, é só um objeto. Precisar, comprar, Levar. fazer, quem vai fazer alguma coisa, Levar. ler, levar, que leva alguma coisa, não vai chamar aqui de só. Você precisa de quê? Esse de quê vai responder aquilo que o verbo exige para se explicar. Aí você precisa de um complemento. Levar. Tem outra coisa. Pastor Manuel, que estuda muito, é para doutor nessa coisa em português. Ó, o verbo é o centro da fala. Você fala no primeiro. 70% da nossa fala, do acerto da nossa língua, consiste em fazer conjugação verbal correta e colocação pronominal. Um erro, nós vai. Nós vamos. Vi ela. Eu a vi. Onde é o erro? Colocação do pronome. Então, o que é uma oração? O que é um enunciado? O que é uma fala? É uma estrutura linguística que gira em torno de um verbo. Sem verbo não tem fala. O verbo sabe tudo, ó, sabe tudo. Moisés não tem aquele material dessa palavra, né? Você fez não? Você fez não, né? Fez. Ó, isso aqui é uma frase completa, irmãos. Completa. Fala mais nada. Em termos de verbo. Mas está faltando o quê, pastor Noel? O quê? O quê? Vamos falar. Pronto. Completa. Só isso aqui é uma frase completa. Verbo tem tempo, tem modo e tem pessoa. Quais são as pessoas do verbo? Eu, tu, ele, nós e eles. Não dá para falar sem usar os pronomes pessoais. E aqui tem tudo. Aqui tem o tempo, tem o modo, tem a pessoa e tem o objeto. Uma frase completa. Quem fala demais, joga de palavra assim, não sabe usar o verbo para falar de forma objetiva. E vai jogando palavra igual, um monte de o grande de gelo caindo, cai em qualquer lugar. Não vai. Fala da ladainha. É. Fala, não explica nada. O modo indicativo é o modo mais usual que sempre indica a realização de uma ação. Só tem um tempo verbal que não acontece, a ação, é o pretérito imperfeito. Eu compraria. Futuro pretérito, eu compraria. Eu faria. Eu não fiz que o tempo não é, e o tempo não vem para eu fazer. Mas tem 6 tempos o modo negativo. Pretérito mais que perfeito. Eu cantara, perfeito. Eu cantei. O imperfeito eu cantava. O presente eu canto. O futuro eu cantarei. E o presente do futuro eu cantaria. 6 tempos. E é o mais usado.
afirmativo. Cante você. Quem manda é o primeiro, não tem eu canto eu, não mando eu. E não cante tu. Manda é afirmativo e negativo. E todos os mandamentos de Deus, todos os mandamentos estão colocados no verbo imperativo, que é uma ordem. Tem no Antigo Testamento tem 1.600 mandamentos. Negativo? Não adulterarás, é negativo. Amarás teu pai e tua mãe, é positivo. Guarda o dia de sábado, positivo. Não cobiçarás tudo teu próximo, negativo. E no Novo tem 1.050 mandamentos, no imperativo. E não é uma escolha. Para o cliente, o mandamento não é uma escolha. É uma ordem. E ordem não se discute. Ordem se obedece. Orar é sempre cessar. Passei por cuidar da ordem. A gente ora sem cessar. A gente ora sem cessar. Eu não oro formalmente. Mas eu estou desempregado, oro para ter emprego. Quando eu emprego, oro para receber. Quando eu recebo, oro para multiplicar, fazer a compra. Quando chego em casa, agradeço a compra que comprei. Quando eu vou comer, eu oro pela comida que tenho. Eu oro de tudo. Talvez eu não ore com a minha atividade, mas a gente ora muito. Paulo está falando de oração individual ali, não é orar no vale, orar no monte, fazer vídeo todo dia, que não dá. Só que Tiago fala que eu preciso melhorar a maneira de orar, não é? E a igreja ora, 95% da nossa oração é para as coisas que merecem, as coisas da vida. Se for Mateus 6:33, mas o reino em prioridade em primeiro lugar, eu vou fazer uma vigília para não pedir nada, nem para cura, nem para nada, só vigília para louvar Jesus, porque ele me salvou. Ninguém faz isso. Parece loucura. Não é? Eu vou fazer votação de graça, só agradecendo o dom da vida. Alguém já fez? Precisa fazer. Então, vamos lá. E tem o modo subjuntivo. Tem pouco usado. Ele sempre vai, o modo subjuntivo, ele vai propor uma possibilidade. Por exemplo, que eu cante. Não cantei. Quando eu cantar, não cantei ainda. E se eu cantasse? Também não cantei. Se eu cantasse? É o subjuntivo. Bem, e tem, por último, as chamadas formas nominais, que é o verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo ele não está conjugado. Infinitivo porque ele pode ser conjugado em várias pessoas, em vários modos, em vários tempos. Você tem o verbo cantar, então tem o modo indicativo, o modo imperativo, o modo subjuntivo e a forma nominais. Você tem a palavra cantando. É uma ação contínua. Tem muito na Bíblia texto que, por exemplo, aquele que crê foi batizado será salvo. Esse será significa estar sendo salvo. Aquele que permanecer até o fim será salvo. E eu estou salvo, não estou salvo. Aquele que permanecer ao fim está se salvando. É um estado, entendeu? Isso aqui se chama gerúndio, ação contínua. E por último tem cantado. Tempo passado. Usa aqui? Usa. Mas vou voltar aqui. Isso aqui é o modo indicativo. Indica sempre uma ação a ser realizada. Nós temos um média de 13 mil verbos na língua, mais ou menos 10 mil são de primeira conjugação. Quer dizer, uma ação. E pregar o evangelho nisso, queridos irmãos, a gente sempre temos que usar verbo de ação. Talvez, quem sabe, tomar, estava, não estava, não tem palavra dúbia. Porque quem fala o nome de Deus tem que falar assertiva, tem que falar com si mesmo, com clareza. Porque é o instrumento de Deus para sanar, instruir e tirar a dúvida da vida da pessoa. Fala, quem sabe Deus vai curar? Ele não vai sair por aí curando. A soberania é de Deus, nós vamos orar para nos curar. Quando a resposta final dele. Mas você fala, quem sabe?
já banalizei a minha oração, está melhor de orar. Talvez, É dúvida. não é? Que pessoa está esse verbo? Primeira pessoa. Eu comprei. Onde está o sujeito? O sujeito é um culto. Eu comprei. Eu sei, pela residência do verbo. Eu sei, primeira pessoa. Qual é o termo? Comprei. Perfeito, é passado, né? Tá certo? Eu sei tudo. E comprei o quê? Bolo. Porque a ação do sujeito, bolo é objeto direto, porque a ação do sujeito que compra recai direto sobre o objeto. Acabou. Eu sei tudo sobre o verbo, sei? Agora, enquanto a pessoa eu vou comprar bolo, aí eu vou ainda vou comprar bolo, né? Eu vou comprar bolo, aí já estava aplicando tudo. Se o senhor for comprar bolo, Vou comprar bolo. o senhor vai comprar bolo, o senhor está usando tempo composto. O vou e o comprar. Tempo composto. Aí só a fala não está boa. Tem a forma analítica, que é uma fala muito alongada, tem a forma sintética, que é a forma mais objetiva. Em vez de vou comprar bolo, você fala comprarei bolo. Bom? Isso. Correto. Eu não vou ir viajar, eu irei viajar, ou viajarei. Fica feio. Eu vou ir viajar. Quem vai? Ir. Quem vai, vai. Quem vai, não vai. Ele vai e não foi. É. Ele vai e não foi. Muito bom, muito bom. Por que toda essa briga com. Nós precisamos. Essa história eu não tinha pegado ainda não. Sem nada de jactância. Eu tive a felicidade de ter sido professor de português e não me esquecer dessa coisa. Para mim, eu tenho a vantagem de Bíblia, porque também estudei o grego e o latim. São duas línguas na qual a nossa língua portuguesa veio. Além de tudo, o Novo Testamento foi escrito em grego, com exceção de Mateus. Então, hoje não tem mais, na faculdade de Direito em português, não tem mais nem grego nem latim. Mas na nossa, quando a gente começou o curso de teologia. Não, aramaico é latim? Não, aramaico não. Aramaico é da linha do hebraico, é mundo hebraico. Porque eu disse, segundo a pastora está ensinando lá, diz que o único livro escrito em aramaico é o livro de Mateus. Então, hebraico não é latim, hebraico é o hebraico ou aramaico, é duas línguas bem semelhantes, é mais ou menos português e espanhol, aramaico e hebraico. Então, o livro de hebraico, o livro de Mateus, que tem hebraico, o aramaico, os outros todos que tem grego. E temos a Bíblia, a gente pode comprar a Bíblia inteira, escrita em latim, é a versão de Jerônimo, que foi escrita do grego e do hebraico nos anos 400 da nossa época. 200 anos antes de Cristo, um faraó mandou traduzir a Bíblia todinha, o Antigo Testamento todinho para o grego. Então, quando Jesus veio, já tinha o Novo Testamento, o Antigo Testamento todo escrito no grego. Aí escreveram o novo no grego. Ficou toda a Bíblia no grego. E a nossa língua veio do grego e veio do latim. E dizemos que Jesus, a língua oficial era o grego. Olha que coisa fantástica. É verdade que o latim é toda a língua gentílica? Não entendi? É verdade que o latim é toda a língua que é gentílica, que não é judaica nem aramaica? Língua gentílica. Gentil. Toda língua fora o hebraico é língua gentílica. Toda. Qualquer Mas uma. eu estava falando com o Benedito Custódio, que é o meu irmão lá, mestre em teologia, disse: não são gentios. Não falamos língua, não são gentios. Quem falou ele? Pastor aí. Vamos, pastor aí. Não, ele quis dizer mais ou menos que nós somos o novo Israel de Deus. Mas o novo é videira brava. A videira brava é gentios convertidos. Continua ele sendo pecador, ele sendo pecador. Lucas era gentil, era. Quem não era israelita. Quando ele fala gentil, quem não é? Quando você fala prosélito, é toda pessoa convertida a uma religião não nacional. O cristianismo é nacional para os judeus, não para nós. Porque nós não nascemos no cristianismo, nascemos no paganismo, católico, essa coisa toda.
Então, toda pessoa não israelita é gentílica, no sentido geral, no genérico. Agora, quando você vai para a questão da espiritualidade, o povo santo obediente que ele coloca, o povo especial que Paulo coloca em Tito, ou o novo Israel de Deus, nesse sentido espiritual está certo. Porque Deus não tem grego, nem judeu, nem livre, né? Todo que está em Cristo é nova criatura, nesse sentido é. Então, eu falei para ele, eu sendo gentil, agora aprendi, eu sou nova criatura. Ele falou, não, mas você não, se você é evangélico em Cristo Jesus, você não é gentil. Mas ele quis dizer, não sou gentil. Vamos entrar nesse texto, né? Em que oração, cara? Que oração é? Bora. São 10h26. Vamos terminar umas 10 para as 11, vamos para terminar. Isso aqui é o Evangelho Augustano. Quando ele fala lá em Atos 1:8, recebereis poder ou autoridade da licença do Espírito Santo, é a complementação do que ele fala em Mateus 10, da autoridade sobre os demônios, tal. Aqui é uma prática na escola. Atos 1:8 é a aplicação do que se aprendeu na escola. Mateus 28, 18 e ao 20 é a ordenação para ensinar o que se aprendeu com o mestre. Mas faltava o revestimento final, em Atos 1:8, o senhor já tem isso. Eu descaracterizo a autoridade que tem, não é gritar, nem falar alto, nem falar grosso, nem falar gritando. É falar, falar enfática, e não tem rodeio. Irmãos queridos, eu quero trazer uma mensagem do Senhor para os irmãos, um texto tal, sem delonga, texto, senão enfraquece o texto. Não fala de dor de dentro, nem de gatinho, de galinha, nem de apelido, nem de trancador, texto. Paulo fala, quer que tenha a palavra com. Jesus fala, quer que tenha a palavra com a palha. Quem tem a palavra de Deus, diz a palavra de Deus. E se tem alguém que é de Deus, ouve a palavra de Deus. E quem está ali, quer ouvir a palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Delonga não liberta. Você tem uma hora de sermão, você vai ficar meia hora de delongando, não é? Não, palavra direta. Um sermão tem que ter sempre uma forma de introdutória, desenvolver e fechar. Tem que pensar em certas coisas. Se não, 5 minutos vai fazer um sermão completo sobre introduzir. O sermão tem que ser colocado num tempo, que é o momento que eu estou pregando, no espaço, que é o lugar onde eu estou. E eu tenho que perguntar. Paulo fala, como é que pregam, como é que ouvem, se não há quem prega? E pregar não é pregar qualquer coisa, é pregar que entenda. Eu tenho que ficar no leite. O povo hoje, menos crente, precisa de leite. O Eluco também pergunta, né? Como entender se não tem quem explica? Quando o Paulo e Hebreus falam de rudimentos, você ainda precisa de leite e rudimentos. E o que é leite e rudimento para eles é feijoada para nós. Vamos falar a ressurreição, muita gente não entendeu o que é a ressurreição. A perturbação que a gente fica como um de nós parte para Jesus é de não entender bem o processo. E a ideia que Jesus coloca em João 11, e Paulo explica em Coríntios 9, não quer que sejais ignorantes contra os que dão a prova. Porque a semente, você planta uma semente que vai se decompor, o cultivo vai decompor, vai morrer para nascer uma coisa nova. O que é que decompõe? O corpo físico. Olha, é claro? É. Mas eu me arrebento, papapá. É verdade que muitos irmãos que a gente conhece que se deprimiram, o filho, o familiar não era crente. É um desconsolo para a vida. Mas o grande perdente querido, ele se arrebenta, descabelo lá, papapá, porque partiu para a faculdade agora. Papá. Ora, se Deus tem prazer na morte do sol, e eu vou brigar com Deus, é uma contradição. E Paulo fala,
gritando: não quero que sejais ignorantes quanto os que dormem. Não tem corpos, e fala, essa é a parábola da semente. Você planta qualquer coisa e morre, né? A semente, aquela casca, ela se decompõe e nasce uma plantinha nova. O corpo vai se decompor para ressuscitar uma pessoa nova. É a ideia de Paulo, isso é muito claro. Dentro desse curso de evangelismo, nós vamos ter que colocar alguma coisa sobre tanatologia, que é a ciência do viver e do morrer. Crente que tem boa consciência, que está bem com Jesus, ele não tem medo, não tem certeza da salvação e não tem o medo psicológico de morrer. Ninguém vive para morrer. A gente se preserva o tempo todo, né? Medo da morte física a gente tem, você se preserva. Se acidentar, sofrer um infarto, mas vai ter uma causa morte de qualquer jeito. E eu estou espiritualmente pronto. Jesus falou: a carne é fraca. Toda pessoa tem medo de morrer. Toda pessoa. Medo de óbito tem. E não é pecado, não. É normal. Jesus teve medo de assumir o cargo da salvação. Não veio morrer fisicamente, mas teve que morrer então na pecado. Teve. Se angustiou, sim. Sofreu muito, sofreu. E nós? A consciência do crente, ele percebeu, deu 3 dias de vida. A consciência está boa, está boa, está boa. O que é que ele vai pensar nos projetos não concluídos? Se falar coisa ruim, coisa boa. Acho que é coisa boa porque a pessoa tem que fazer a consciência, dar conselho, né? Se der tempo, repartir os bens, se tem bens, né? Eu acho que é uma coisa boa. Como o profeta, Deus falou que ia morrer. E era claro. O rei Ezequiel ia morrer para logo. Como ele se arrependeu. É um texto difícil de ser entendido. Porque Deus deu uma contra-ordem, porque Deus deu um livre pelo pecado. Como ele se converteu, se arrependeu, não tinha pecado para ser punido, logo não tinha morte para ser aplicado. Aí Deus mandou uma sentença de vida. Você vai, Deus não é homem para que minta, nem filho para que se arrependa. Ele não é homem porque ele não peca, então não se arrepende por ter pecado, nem é filho do homem para que peca. Mas quando ele fala Deus se arrependeu do Criador, é um se arrepender de ficar triste, não de ter como ele feito alguma coisa errada. Quem errou foi o homem, que é um texto difícil de explicar. Como é que Deus está escrito que Deus não é um filho do homem, Deus se arrependeu de ter criado o homem? Mandou destruir a terra com dilúvio? Eu não sabendo disso, pastor, já isso. Quando eu pastor numa igreja recém-formada, 4 anos atrás, e veio fazer a pergunta para mim: Deus se arrepende? Sim. Deus mente? Não. Aí ele falou: agora, Deus mente? Não. Por quê? Porque não. Deus se arrepende? Sim. Não. Por quê? Porque não. Ele se arrepende, sim. Não. Teve coisa que Se arrependeu de ter criado a terra? O homem? Não, Bem explicado? mas por causa do pecado, aí eu não quando eu sei, ele foi lá no tempo que não é. E quando ele escreveu em Gênesis 12, que Deus se arrependeu. Deus se arrependeu sim, agora não é o tempo que não é. Ele se arrependeu de ter criado por quê? Ele falou, porque ele é Deus se arrependeu. Não, por causa lá desde Gênesis. Então esse texto contradiz outros, que ele não é Deus que se arrepende, é filho do homem. Não, porque Deus se arrepende. E como é que está escrito se arrependeu? Se arrependeu em forma eu acho que não sei, Não sabe, fala, não sei. não sei, eu apliquei nele, que ele citou lá em Gênesis 12, e lá em Gênesis 12, Deus se arrepende, de tal maneira, tanta coisa que foi criada, e foi também que Salomão está condenado, está no ar, vai para vamos para você aí. Como é que você vai falar assim? Como é que você está dizendo? Eu não julgo aquilo que faço. Eu digo para você que fala que o Salomão está no ar. eu já há bastante tempo, eu já fiz essa pergunta para o senhor, mas volta e meia eu me deparo com a mesma pergunta. Deus se arrepende de ter feito uma coisa errada. O arrependimento de Deus é ver a ingratidão
da raça humana de sempre contrariar a lei do próprio Deus. Eu me arrependo como um homem, filho do homem, por eu pecar. Deus não tem obrigação de criar, ele criou de forma amorosa. Agora ele se entristece de ter criado o homem por ver a ingratidão e a injustiça do homem para quem levanta tanto amor. Quando ele fala quem peca leva a quinta do vitupério, ele é como ele mesmo se estivesse crucificando Jesus de novo, não crê que já. Mais ou menos isso. Mas aí vai para outra hora. Evangelização, você tem a folha lá? Tem? A folha maior? Evangelização ou evangelismo é a ação de compartilhar as boas novas da salvação, ou a mensagem da salvação de Jesus Cristo. Quando os anjos cantaram aquele hino, né? As bem-aventuranças, o coro, qual é a mensagem? Glória a Deus nas alturas, Paz na terra. Paz na terra. esse paz coloca lá em Romanos 8. Agora nem condenação há. Para os que estão em Cristo. Estamos em paz. É a paz que ele fala em João 14, 27. Minha paz eu vos dou. A paz que ele nos dá é a paz da reconciliação, da aproximação. Quando vê o santuário se rasgar para baixo, a proposta, a preposição da paz afetada a todas as pessoas. E Agostinho, que era um filósofo da Idade Antiga, ele fala: as nossas almas estão desassossegadas, perturbadas, e como pombas, não encontram repouso até que voltamos para ti. Isso é uma verdade universal. Quando ele fala sem nada a poder fazer, você não vai deixar, não vai ter paz. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar, desmanchar o ninho do pecado, mentira, de cobiça, desmanchar todo esse velo de maldade, ele vai construindo. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é nos tornar humanos, o humano, o modelo de Jesus, piedoso, tolerante, paciente, compreensivo, justo. Porque ser justo não é ser salvo. Ser justo é dever de todas as pessoas. Justo é só estar no prumo, no nível. Eu não me salvo por ser justo no sentido de caráter. Eu só me salvo se eu for justificado pela fé. Conheci espíritas e ateus justos. Eu conheci muitos crentes injustos, perturbados, mentirosos, corruptos. Muitos, ladrões mesmo. É a minha experiência aqui. Mas o ateu não vai se salvar por ter um bom caráter, o espírito não vai se salvar por ter um bom caráter, não é tudo. Quando acho que na Espírito eu coloco lá o homem bom, o homem ético, o homem religioso, o homem espiritual. O homem bom é o homem moralmente correto, o homem ético é o homem sabiamente, é o homem sábio, o homem que cobra normas. O homem religioso é reservado dentro dos princípios da sua religião. Mas o homem salvo, o crente salvo, tem que ter os 3 atributos anteriores para poder ser um homem espiritual. Não dá para pular tudo. Eu não posso ser imoral, não posso ser antiético, eu não posso não praticar os princípios da fé para chegar à espiritualidade. E tem muita gente que vem de lá, o espiritismo acha que pode pular essas etapas, não dá para pular. É porque as 3 é matéria, né? É. É porque o pai diz que é o homem material, ensina as coisas materiais, mas o espiritual ensina tudo. Onde estavam os fariseus? Estavam nas 3 anteriores. Na verdade, pulava ética. Eles eram moralmente corretos? Não era. Religiosamente eram santos? Eram santos. Rejoavam, oravam, liam a palavra. Mas era ético? Não. Porque a ética pega a piedade. No teste lá do samaritano, o levita e o sacerdote, quem passou no teste da ética? Só os samaritanos. Sobrava a religião dos outros, sobrava religiosidade, mas faltava bondade e faltava piedade. Mas dá salvar para bondade e piedade, que o Espírito prega, não dá. Percebe? Então, quando ele fala o caráter, tem caráter,
vencer as conquistas da carne lá em 4:5, significa que eu tenho que passar. A primeira coisa que o Espírito Santo faz num crente é torná-lo humanamente correto. É colocar o prumo de Deus para tirar a culposidade. Colocar o nível para tirar, passar a régua para tirar o sol. Dá trabalho. Só vai fazer isso se a gente começar pelo leite. Quando João sempre foi matemático, realmente muito matemático. Quando ele mamava, ele começou a falar e ele lia os ml do leite lá. Ele não lia. Era 250 ou 300, ele lia. De vez em quando ele pergunta, ele não lê mais. Mas a medida certa, nem mais nem menos. É a ideia que ele fala. O leite racional, se fala, não é o leite só, é o leite não falsificado, é o leite não fingido, é o leite não misturado. Leite de soja não é leite. Não. Leite de feijão não é leite. Leite de coco. É leite de coco, mas não é leite. É um óleo. O que é leite mesmo? Leite da vaca da cabra? Que é o leite genuíno? E ele está falando do leite genuíno. É o leite materno. Mas por que esse leite tem que ser, ele fala, o leite tem que ser medido? Tem que ser medido. Por quê? No convertido não aguenta o caminhão de doutrina, gente. Falar da escatologia no Apocalipse é muito difícil. Nem nós, às vezes, teólogos, conseguimos desenrolar. Mas escuto hoje nessa igreja, Jesus, o nome vem, o nome João viu. Mas quem é que vai entender que João viu, claro que não viu. Mas nós vamos ler. Agora, Mas deixa eu falar uma coisa que espero que seja definitiva. A poesia, irmão José, hino é poesia. Poesia não exige literalidade. A teologia, sim. Você lá vem meu pai, isso é mentira. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Quebra a minha vida e faça de novo. Se ele te quebrar, eu vou te arrebentar. Você vai ficar aí, quebrar todos os ossos e arrebentar de novo. Quer isso? Não, não quero mais esse hino. Não vou deixar de cantar, não. Porque a intenção é que ele, o desejo é que ele renove. Mas eu cantar. Se você faz um milagre em minha vida, se para Deus fazer um milagre em tua vida, Ele vai deixar que você passe uma situação humanamente irreversível para fazer um milagre. Isso é literal. Mas Deus sabe que eu não tenho palavra para pedir, sabe? Faz um milagre. Eu estou pensando, eu estou endividado, estou triste, eu quero que a igreja cresça. A intenção da oração Ele sabe. Então, os louvores, Moisés, são poesia. E poesia admite algum tipo de linguagem que não é literal. Tem um monte de coisa, só não vai pela verei. Não, pararei com Pedro e João, não vai ver isso. Não sei quem é Paulo, lá não tem Paulo, lá não tem João. É muito diferente. Pastor, voltando nessa mesma fala sua, eu tenho tido muita dificuldade nesse sentido. Porque eu entendo, Jesus Cristo foi bastante enfático quando ele disse: lá no céu não terá nem homem e nem mulher, porque serão como os anjos, espíritos, serão espíritos, assexuais, né? Mas ainda eu encontro barreira, e eu vou falar para o senhor, não vou tomar ninguém. Eu encontro barreira dentro da minha própria casa, certo? Porque às vezes eu vejo, conversando assim, acerca da Bíblia com a Esther, ela fala assim, ela não concorda com que Jesus falou. Não concorda que ela assim, a pessoa vai para o céu e vai chegar lá e não vai conhecer ninguém. Ela não concorda. O concordar dela não tem entendido. Só isso. Então, mas eu explico às vezes. eu não concordar. A Bíblia fala sobre paciência, com débito na fé, que a fé não é de Quando todos. ela chegar lá, ela vai entender. É uma questão de raciocínio lógico. Se eu ver meu pai, eu vou ter a mente daqui para lembrar da fisionomia, da barba, cabelos brancos. Eu vou ter essa mentalidade? Não.
eu vou ser glorificado, eu tenho outra metade de lá, na metade aqui. Se eu ver meu pai e não ver minha mãe, eu vou ser feliz? Não. Não. No céu vai ter felicidade? Não. Todos serão como os anjos. Qual é o gênero dos anjos? Assexual. Não tem gênero. Acabou. É questão de lógica. Então falta, meus irmãos, porque isso aqui é coisa nova. Vai ter que falar, era assim, lá vai fazer minha mãe. Não, você vai tratar sua mãe, tratar seu pai, isso ficou. É o que você está cantando. É o achismo. Lá verei meu pai, lá verei meu irmão. Lá não tem mãe, lá é anjo. Ele é o anjo. Abraão, lá verei Isaac, Jacó. Isso é poesia só. E assim, eu vejo assim, cada pessoa perguntando essas coisas, meu Deus, a gente explica a palavra de Deus, está escrito que lá não terá homem e mulher, lá não terá casamento, enfim, vai ter Nem se casa, nem se dá em casamento. O céu é como os anjos. Né? Olha, se lá não tem estamos, não vai ter sistema digestório, não vai ter sistema reprodutor, não vai ter sexo nele nem ela, não vão ter necessidade de comer, serão seres espirituais perfeitos. Gente, se eu ver meu pai vai estar perfeito, ele vai na fisionomia que eu conheci ele aqui. Se ele for transformado, todos serão, Paulo fala, serão semelhantes a ele, parecido com ele. Meu pai parece com o pai dele, ele parece com meu pai. Não vai ter ninguém parece com ninguém. O grau de parentesco vai ser Jesus. Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Então o modelo de parentesco é ele. Calma. Por quê? A igreja está o tempo todo errado e as primeiras ideias ficam fixas. Quando vem alguém que inventou dessa poesia, esse gama, dizer assim, por que é? O medo, a saudade de querer encontrar, me dá vontade ilegal, que Jesus falou. Tem um pouco de psicológico. A saudade de encontrar minha mãe de novo faz com que eu queira descartar o que é verdade. Não dá para descartar. A minha saudade, o meu desejo vai anular o que Jesus disse. Nenhum sonho só pode ver a realidade da expansão. Não entendi. Se eu dormir, tem um sonho, se eu está lá. Isso aí eu vi, eu subi ao céu e vi a cidade santa. Aí eu fico pensando, falei, não, Jesus disse que ninguém subiu ao céu e desceu. Senão aquele que desceu. Mas qual televisão que diz? João viu a cidade santa? Viu, mas ele deixou escrito, mas quando ele viu, pastor, ele foi levado e escrito, já está lá, já está escrito. Foi isso. Ele viu ou não viu? Viu. Isso. Agora, Mas ele tinha linguagem para dizer como ela é? Não. Ele fala ouro, cristal, papapá. Ele colocou o universo simbólico, porque não existe linguagem humana para descrever a eternidade, a glória. Aqui cadê os olhos, né? Falta 15. Eu vou terminar, você toma um café para terminar. Mas ele esteve lá, o planeta comprida, assim que não tinha fim. Nós vamos divulgar e vamos marcar. Se ele viu, lá a cidade ali, não, mas falar uma coisa, que alguém não vai pintar isso, não, porque por causa desse texto bíblico. Vai estar provando pelo pouquinho que podemos entender mais da tua palavra. Eu sou o pastor Manuel, Zé. Nós queremos evangelizar, não ter clareza, não ter objetividade para falar a linguagem simples, tudo dentro mesmo, do lei nacional. Esse povo tem sede de dirigir. Obrigado por ter mantido vivos e ter a oportunidade de entender um pouco desse texto de João 3,16. Abençoe o nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Mas já? Já, 11 horas só até 11. Semana que vem a gente vai até meio-dia. Eu tenho que atender uma pessoa agora. E eu quero esperar vir mais gente. Mas não pegar copo, vamos comer com na mão. Não tem copo ali, não. Onde? Ali, eu vou pegar ela para Deixa sair. eu. Para sair, para sair. Ah, deixa eu ir. Nossa Senhora. Passou do mais novo.
meu querido, Pai do Senhor. Então, vamos combinar assim, segunda-feira, 8 horas da manhã, estarei aí, tá? Eu levo o carro e deixo aí com A você. pessoa que está dentro do curso, vai fugindo do curso, pregar sobre isso daí, aí acaba com a pregação. Não, para mim é isso. Está na liturgia do culto. Aí ele está satisfeito. Agora, sabe o que eu estou interessando lá, pastor? Em grupo de extraordinário, do congresso, que eles cantam hino escatológico e ele lê Apocalipse. Ele lê, aí todo mundo entende. Que tá, depois que para, sabe? Aí vai a orquestra vai tocando, aí vai lendo. Todo o texto do livro cantado ele lê na Bíblia. Aí todo mundo entende, aí ele entende. Esse café não está muito quente, não, porque eu fiz muito cedo. Quer um pouco de café ou é mais refri? Eu vou beber refri, pá. Quer café ou é frio? Passou por Café pau, forno. com adoção ou sem? Não, sem mesmo. Ele não está muito quente, não, porque é muito cedo. Não demora. Não é? Não é? Deixa eu ver. Colarinho. Tem bastante coisa, tem pão de queijo. Rapaz, eu estava falando desse da irmã Raimunda, né? Sim. E essa noite eu não dormi. Essa noite eu não consegui dormir. Coisa Não consegui dormir. Ansiedade? Não sei explicar, pastor. Não sei explicar. Não sei. Eu não dormi de antes para ontem de novo. Ontem De novo. eu fui dormir com dor e Eu dormi. fiquei 3 dias direto com dor. Agora de manhã, Gastrite. de manhã eu comi com dor de cabeça e falei pra cá. Eu levantei com dor de cabeça. Acho que é problema de ver. Sem o ar, veio a seco, alergia. Abril vai ter um monte de feriado, eu vou acabar o dia inteiro para ficar com isso aqui. Depois fazer prática evangélica. Eu acabo uma campanha na igreja, lá no irmão, para a gente fazer esse capelania junto com capelania lá. De casa em casa. Tá no carrão? Também não. Carrão? Goianás, Lajeado, Carrão, Praia Grande, a gente vai Ferraz. Tá do aí? Não, eu estou fazendo com gás. Essa daqui é aquela que é boa. É muito caro, filho. Hã? Não, R$9. Barato. A café é 12. O mercado deve estar uns 6, né? Mas eu peguei essa. Mas é negócio, né? Gostoso. Um lanchinho bom. Eu gosto do sabor dessa daqui, mano. Tem gostinho de limão, mesmo, sabe? E tem suco de limão, sabe? Quer ver ela ficar melhor? Espreme um limão. Espreme um limão pra você ver. Fica melhor ainda. É com inteiro. Então a gente, de vez em quando, escuta um pessoal fazer umas perguntas muito capciosas. E está escancarado na Bíblia. A resposta está escancarada. A pessoa faz a pergunta. Agora eu tive no hospitalista não, irmão. Eu tive que fazer uma coisa que uma dia médica fazia. Não sei porquê, mas eu não lembro da médica fazer. Parece que ela faz isso, dá para fazer isso. Eu pensava em fazer isso, José. Longe do lugar, pequeno, a escola deve estar lá, né? E quem mandou eu ir lá, eu já sei da escola dela há muito tempo, muito tempo. Mas acontece que a escola dela não é psique. Demônios. Mas como os pastores da igreja, eu tenho conversado com ele, tudo direitinho sobre o caso dela, a mulher, pastor, chama por 1, 2, 3, 4, 5, 6, foi chegando 7 para. Pastor, vou pegar um folhinho. Fique à vontade.
Foi tirando 7 padres. A vizinha não falei isso aí. Eu não sabia. Não me di homens. Eu falei, puxa. Aí eu pensei, Maria Madalena, ele expulsou, era 7. E ela foi para a igreja, pastor, no culto de libertação, lá na minha igreja. Na minha igreja lá, presta atenção. Como é que trabalha? Você está trabalhando hoje no culto de libertação. Se é para ter um culto de libertação, então já sabe, pessoa precisa de libertação, vai pegar a irmã, vai lá na casa da irmã, dar o culto de libertação. Vai se ensina até que a irmã se liberte. Isso é a continuidade. Pô, bem, não, aquela mulher, ela é louca porque ela está descansada, eu não sei assim. Mas por que vocês me enganam? Porque ela sabe que eu vim na ceia, ela chega a ser atrasada, mas não é meu da igreja. Se tirar a demônio é, mas ela não está condenada, porque ela está viva. Ela está condenada, porque ela está viva. Eu vou indignamente, como ele vai passar pela própria condenação, é como a pessoa vai tomando, participando, já sabendo. Porque o pecado concluído, pega isso aí eu sei que 3, 4, 5 vezes, mas a pessoa pegou uma vez, ué, se tem pecado. Quando fala de libertação, sobre a libertação, tem uma acabou de libertação ali, dependendo do que acontecer, depois da libertação tem que vir um atendimento individual. Isso. Tem gente que ainda vai no macumba, tem gente que tem São Jorge em casa. Você tem que fazer um atendimento individual, porque cada situação é diferente. Porque ali, se dá olhando para todo mundo, você não sabe quem é quem. A pessoa é amigada, a pessoa ainda vai no centro, entendeu? Não, isso é uma coisa. Essa tinha um esposo, bem crente, viúva. Quando eu peguei isso que você está falando é uma grande realidade. O que está faltando para as igrejas é assistência. É dar assistência. Porque, para mim, como pastor, o senhor como pastor, a gente prega, mas é aquela história. É genérica, a pregação é genérica. Quem está entendendo? É a pergunta do eunuco lá. Quem está entendendo? A ideia é cantada aqui, tá? Hã? Aqui é cantado. Cantado. Cantar, cantando e cantado. É passado, acabado. Então, senhor vê. A igreja prega, é muito bonito, muito bonito. A pessoa está emocionada, a pessoa está naquele estado ali, é bonito, mas depois que ele sai da porta para fora, que ele vai para a casa dele, quem é que vai dar assistência? Continuar. Mas eu atender uma pessoa. Tá bom, pastor, eu já estou indo também. Pois é, fica à vontade aí. Você Tá bom. vai à vontade. José, já vou. você vai também? Vamos? Vamos. O carro está embicado para baixo. Só fechamento. Deixa aqui mesmo, Não olha. é bem não, não. Olhando para a irmã, né? Aqui embaixo, Posso por aqui? pode. Esse aqui é Vamos levar para lá? Se vai ter uma gente aqui, não sei também. Esse, eu acho que ele vai fechar aqui. ele vai fechar? É. Vamos fechar aqui, que tem mais aqui. As palavras. Fecha aqui. As cucarachas. Lá cucaracha, lá Tem que acha que é isso, rapaz? cucaracha Irmão, no México. olha, Cucaracha eu vou contar para o senhor porque passou um pouquinho, porque ele pode pensar algo que eu não vou contar para o senhor, pastor, atenção. Você está pensando aonde, né? Eu há 4 dias. Antes, quando ela caiu no hospital, eu avisei o irmão dela, casar com o irmão dela. Eu dei para o pastor da igreja, eu sou pastor da igreja. E o pastor da igreja, não, tá ali, deixa lá. Não cuidou. Aí não está cuidando daquele, porque ele já está comigo. Ela vai lá, só você, volta lá. Na casa dela, irmão, ela não disse, sabe o quê? Sabe o que
meu irmão contar, chega lá, dá uma lavadinha lá e corre lá para o PDT. Misericórdia, sangue de Jesus. A mulher linda na casa dela, podridão, o pai dela fez, quando a roupa era boa, tudo aqui está convencionado pelo irmão dela. A irmã dela não gostou muito do que eu falei para ela. Primeiro conversei com a médica, né? Para você chegar lá, primeiro tem que sair com a médica, não está cuidando nada da pessoa, tudo lá. Aí eu falava, às vezes, essa vez ficou internada, a mesma médica. Chegou lá, você José, eu cheguei perguntando, quando é que está fulano? Está isso, pode ir lá. Pode ir lá. Quando eu cheguei lá, aí eu mandei lá, conversar com você, voltei para trás, lá para dentro. O José pode ir, ajuda ela lá, que ela pode tomar banho, o senhor ajuda lá. Nada de conforto. O senhor não é marido dela? A mulher é viúva. Não é marido. Aí depois, a mandação para a palestra. Agora ela está de cá, pode ir. Quando ela não ela chamar a viúva lá. Aí foi assim do outro lado, que irá ter 30 minutos de visita. Não pode repetir visita, que é uma área pequena, mas tanta gente oprimida lá dentro. Ele é humano, né, irmão? Ele é humano. A médica, olha, dá as suas cartas para mim, filho, isso aqui lá. Ele é humano, ele é humano. A pessoa está, como fala, perturbada. Mas Agora, você já falei, ela teve uma cena de 3 dias. Eu falei por irmão dela, eu conversei com o irmão dela, já perguntava para o irmão dela, que mora onde, está trabalhando. Eu falei, olha, a sua irmã está bem, já trocou todos os antibióticos, tudo, eu conversei com a médica, tudo. Agora tem um detalhe. A médica achou algo diferente nela em mim e eu nela. Eu expliquei para a médica, ela precisa de um psiquiatra. Tem que ser. Eu falei para a médica. Mas ela é uma médica que não sabe? Não. Quando eu falei isso para ela, ela falou, ela tem como. Ela precisa de um psiquiatra, doutora. Vamos marcar. Deixa eu marcar. Só que tem um detalhe, José. Já que o senhor já sabe do problema, o que o senhor já está aqui. Eu vou pedir, quando eu passar, psiquiatra ao senhor, o irmão dela que pensa essa mulher. Nós vamos conversar. Separar ela dela. Porque Não está gastando aqui, irmão.